Bom, eu não vou corresponder completamente ao título, que aliás era impreensível, não é? Mas, enfim, vamos fazer uma reflexão um pouco sobre uma perspectiva histórica da língua portuguesa, enquadrada, mais ou menos na obra de Camões. Eu começo por apresentar esta, enfim, esta que eu chamo hipérbole jornalística, não é? Enfim, um tipo de afirmações que se vêem com frequência nos jornais e que atribuem a Camões, ou particularmente aos Lusíadas, uma centralidade excessiva, não é? Uma valorização excessiva no âmbito da língua e da cultura portuguesa. Enfim, obviamente, os Lusíadas são uma referência simbólica extremamente importante, mas é claro que não são propriamente nem o início da língua portuguesa, nem enfim, a certidão de nascimento, não é? Enfim, muito menos. Hum, Enfim, fazendo uma síntese, direi que a figura e a obra de Camões, enfim, especialmente os Lusíadas, são uma referência simbólica realmente polarizadora, não é? Enfim, que tem toda aquela monumentalidade necessária para ser uma referência institucional, não é? E, e é nesse sentido que se deve entender, com alguma relatividade, mas sem deixar de lhe atribuir um real valor, quer no que respeita à monumentalidade artística, quer no que respeita à referência propriamente histórica, não é? Da história portuguesa. Não é? É claro que os Lusíadas constituem hoje uma ideia muito, enfim, acatada, direi, enfim, na crítica literária. Os Lusíadas são uma narrativa no modelo poético que a literatura moderna hum, lateralizou um pouco, não é? E nesse sentido, hoje, enfim, os dias supõem uma abordagem um pouco diferente da tradicional. Os dias não perdem a sua capacidade, a sua virtualidade poética, não é? Mas o estilo de leitura do nosso mundo não é bem o mesmo portanto, será necessário acrescentar uma certa, modalizar um pouco, não é? Enfim, os Lusíadas. Em todo caso, voltando à relação dos Lusíadas com a língua portuguesa, eu proponho a leitura deste texto de referência, não é? Que tem sido, digamos, a obra que primeiro refletiu com algum fundamento linguístico sobre hum, os Lusíadas como efetivo renovador da língua portuguesa. É um texto do professor Eucrante de Carvalho, que foi um saudoso e ilustre mestre de linguística de Coimbra e que ensinou, enfim, pode dizer-se, enfim, a linguística que hoje se sabe em Portugal não é o que se praticou durante muito tempo. E escreveu um texto muito interessante, enfim, e como todos os textos que ele escrevia com uma, uma, um fundamento estudado, não é? Um, e observo especialmente na, na observação dele, na pergunta para a renovação da nossa língua, a questão que eu não sei se está a ser lida, não?
a observação que ele faz também, tudo quanto, porém, sabemos a esse respeito é vago e parcelar, não é? Nenhum estudo monográfico existe sobre a língua dos escritores, porque realmente é necessário integrar Camões no conjunto de todos essa pleia de autores extraordinários que preencheram enfim, o século XVI e ainda o século XVII, né, que foi um período verdadeiramente crucial na história da língua portuguesa, né, instituidor, e foi essa criação de um extraordinário património textual que garantiu à língua portuguesa a superação do confronto com o espanhol e toda a possibilidade de afirmação no mundo hoje. Não é? Foi uma língua que teve o exercício genial de uma grande quantidade de autores e, e que acumulou um espólio, uma biblioteca que garante uma referência de memória como poucas línguas, enfim, no mundo têm, enfim, além das principais línguas europeias. Hum, Pouco sabemos realmente sobre, pouco sabemos, enfim, sobre a língua do século XVI, enfim, evidentemente, sabemos, temos os textos todos e tudo, mas realmente não temos trabalhos e estudos muito fundamentados. Não é? Nesse sentido, eu considerei que bom, antes disso, tenho aqui uma observação muito interessante para fundamentar um pouco hum, enfim, a afirmação da repercussão da obra de Camões na língua portuguesa. Enfim, há imensos testemunhos, mas eu elegi particularmente dois testemunhos lexicográficos, não é? Que é o domínio em que primeiro se ressente o trabalho sobre a memória linguística na recolha dos testemunhos. O primeiro texto que tem a referência a Camões como fonte de recolha do léxico português é o Tesouro da Língua Portuguesa, que é a segunda alfabetização da língua portuguesa, um, que foi publicado em 1647, embora estivesse já pronto em 38, e este Tesouro da Língua Portuguesa de Bento Pereira tem no início uma lista dos autores que foram lidos, não é? E nessa lista de autores, que não é uma lista muito longa, é uma lista naturalmente condicionada pela condição, condicionada pelo, pela fonte, pela origem pelo autor, não é? Que era enfim, um jesuíta e, portanto, valorizou naturalmente os textos que se integravam dentro do ideal e da missão apostólica dos jesuítas. Tem muitos textos que não são textos escolhidos como obras literárias, mas tem naturalmente também parte dessas obras literárias mais interessantes que nessa altura seriam conhecidas, e entre elas ele observa que se incluem as obras todas de Luís de Camões. Bom, o segundo texto de referência de Camões é o Vocabulário Português e Latino, Rafael Blutou, que é a obra verdadeiramente instituidora da lexicografia portuguesa, um dicionário monumental de 8 volumes, mais dois de suplemento, 8 volumes verdadeiramente estilo barroco, não é? São volumes igualmente monumentais como o próprio vocabulário, e o vocabulário de Lutou tem, enfim, pelo menos, não é? Enfim, 900 citações da obra, que é uma
presença, realmente, não digo que seja a maior, porque a obra de Camões deve ser toda ela, praticamente toda ela, em, verso, não é? Sendo uma poesia. hum, não era considerada como o modelo ideal para o uso da língua. Deve dizer-se que no século XVIII, em que houve uma reflexão continuada sobre a vernaculidade e um, sobre a referência dos autores, não é? Como elementos que autorizavam, que davam a nobreza e a ilustração à língua. Considerava-se que a poesia enfim, não era o modelo de texto ideal para ser escolhido para essas obras, mas nas reflexões sobre a língua portuguesa, não é? Que, uh, foram publicadas só já no século XIX, embora tenha sido uma obra feita no século XVIII. Esclarece ou insiste-se na legitimidade do uso da poesia como fonte de autorização do bom uso. O vocabulário português e latino tem 900 citações, pelo menos, da obra de Camões. Deve dizer-se que estas citações foram todas recolhidas na edição, na edição dos Lusíadas e de Lírica, feita por Manuel Faria e Sousa, que lutou, essa figura extraordinária, enfim, Rafael lutou, é realmente um caso de verdadeira providência na língua portuguesa. Leu o que pouca mais gente depois terá feito, leu minuciosamente a edição de Lusíadas e a edição da Lírica de Camões, feita por Manuel de Faria, e recolheu todas as citações. Entre essas citações vem essa observação que considera Camões mestre e nova luz da língua. Não é? Esta citação vem realmente numa citação de Camões, mas esta citação foi escrita por Manuel de Faria. Eu acrescentei algumas citações para se ter um pouco um exemplo do, das citações que são feitas de Camões. A propósito de várias entradas, vai citando Camões com o texto integrado. É já uma perspectiva, de certo modo, moderna da dicionarística, não é? Que procura contextualizar as formas. Nestas citações, há uma que me mereceu particular referência, que é uma citação da entrada lumioso ou lumiosa, não é? Lumioso, enfim, não é garantido que esta palavra não seja um apax, não é? Enfim, não, provavelmente seria luminoso, podia ser uma gralha, mas o que convém explicar esta entrada que é atribuída a Camões. Esta entrada, na realidade, faz parte do conjunto de estrofes ditas não aproveitadas, não é? Que foram apresentadas por Manuel Correia, o Montenegro, Manuel Correia Montenegro, um, que, que, acrescentou uma série de estrofes um,
manipuladas, pelo menos, não é? Enfim, não, enfim, é quase certo que não eram da autoria de Camões, e nomeadamente esta em que vem a citação para a palavra lumiosa, né? Que vem aqui citada no texto de Manuel Faria e no texto de Bluton. Não, esse mais escuro é de Bluton, o outro é Manuel Faria, na edição dos Lusíadas, comenta Lumiosa, aceita que a estrofe que não foi aproveitada de Camões, apresentada por Correia Montenegro, hum, seria de Camões, e comenta as linda voz portuguesa por luminosa, não é? Bom, provavelmente seria mesmo uma gralha, né? Ele llamar luminosa a Alásia e luego sombria a América, entendendo por sombria o Ocidente. Bom, o que é mais interessante é que nesta citação surge a palavra América, que não é muito provável que tivesse sido usada por Camões e que, evidentemente, nos confirma a suspeita de que se trata de uma manipulação. Bom, passado este pormenor, eu queria apresentar algumas hum, novas fontes, quer dizer, hum, ultimamente, nos últimos 50 anos, né, foi produzida uma, uma investigação que acrescentou recursos para um melhor reconhecimento da língua Camões do século XVI. Eu elenquei, enfim, há outras, mas considero que são principais, um conjunto pequeno de trabalhos que foram, entretanto, apresentados. E saliento como o primeiro, verdadeiramente instituidor, o Índice Analítico do Vocabulário dos Lusíadas, publicado por uma equipa de investigadores brasileiros, não é? Eles aparecem aqui. Um, o índice analítico foi preparado por uma equipa ampla, mais ou menos com bastante, enfim, como é que hei de dizer, com a destacada orientação do professor António Geraldo da Cunha, que era um estudioso notável e que nos deixou a mais interessante investigação sobre o português medieval. Não é? O vocabulário do português medieval, que foi, entretanto, publicado, julgo que pela Casa Rui Barbosa, é um, uma obra essencial para o reconhecimento da história da língua portuguesa, especialmente do período medieval, foi coligido sob a coordenação de Geraldo da Cunha. Um, Além do índice analítico, o índice analítico é uma espécie de concordância, enfim, não bem, mas enfim, colige de todo o vocabulário dos Lusíadas e ordena-o por ordem alfabética com lematização, o que torna particularmente interessante, embora um pouco mais pesado, a recolha. Esse índice analítico, publicado em 1966 em 3 volumes, foi depois republicada numa segunda edição, um, num só volume. Tive a oportunidade de fazer uma revisão desse índice analítico e apresentei-lhe algumas poucas correções, não é? Porque é realmente um texto essencial para o estudo dos brasileiros. Depois do índice analítico, eu considero que foi extremamente importante para o estudo dos Lusíadas e da língua de Camões, enfim, sobretudo considerando a apresentação, a colação, enfim, a possibilidade de colação, com a confrontação das duas tiragens dos Lusíadas. O título é a reprodução paralela das duas edições. Eu fiz uma pequena
uma pequena nota marginal, de algum modo, enfim, marginal, e acrescentei edições de tiragens, porque não tenho dúvida que temos hoje fundamento suficiente para poder afirmar que não houve duas edições, mas houve, obviamente, duas tiragens, não é? Ah, essa é outra contenda que, enfim, não vem agora aqui à colação. Depois dessas obras, integrei também o Índice Reverso dos Lusíadas, que foi um trabalho feito já enfim, há 40 e tal anos, não é? E que não tem merecido da parte dos investigadores hum, especial leitura, mas que foi objeto de trabalho durante prolongadas noites, enfim, nos meus tempos de jovem investigador, e que considero, em todo caso, que é uma fonte de estudo e de observação importante. Eu fiz um pequeno comentário ao índice reverso para se poder entender qual é o interesse, porque, enfim, presumo que a maior parte das pessoas nunca o viram, nem fazem ideia de que se trata. Não é? Não, o índice reverso ou o inverso, não é? Devo dizer que o título reverso ah, foi sugerido, não é? Eu tinha como primeira indicação índice inverso, mas o título reverso foi-me sugerido pela professora Mariana da Rocha Pereira, e eu decidi adotá-lo. Bom, no índice reverso, o que se faz é a acumulação das palavras, a ordenação, a hierarquização das palavras pela terminação, não é? É quase como os índices de rimas, mas não é propriamente um índice de rimas, é um índice de terminações, simplesmente, independentemente das rimas, porque, enfim, as rimas são ordenadas em função da vogal tónica, e aqui as terminações são terminações em absoluto. Hum, é uma ordenação das palavras que oferece informações extremamente interessantes para quem quiser ter uma perspectiva, uma descrição gramatical da língua, não é? As palavras na língua portuguesa, na maior parte das línguas, acumulam algumas no princípio, outras no princípio e, sobretudo, no final das palavras, acumulam um conjunto de informações essenciais, não é? Para toda a máquina linguística, não é? Acumulam todos os paradigmas que, que resultam da plástica gramatical da língua, não é? E um índice reverso, como o dos Lusíadas, acumula também hum, ah, toda a flexão, todo o sistema declinacional, não é? A esse propósito, enfim, só um pouco para dar um exemplo, eu mostro o que resulta de um índice que não corresponde exatamente ao índice reverso, mas eu coligi uma sequência de um índice inverso, enfim, neste caso o índice inverso da obra de Camões, toda a obra de Camões, e recolhi o paradigma do pretérito imperfeito do conjuntivo. E tem aqui a lista, não é? O impertérito imperfeito, eu fiz uma pequena nota que, eu gostaria de. O pretérito imperfeito do conjuntivo, anotei eu, é uma modalidade enunciativa que remete para a expressão do hipotético e do futurativo, do desejado real e irreal, todo um mundo de ideais tão sonhados como irrealizáveis. O pretérito imperfeito do conjuntivo é muito teatral, é uma espécie de drama do desejo. E aqui tem
todas as palavras no pretérito. O Camões usa de uma maneira muito assídua este pretérito imperfeito acusativo, é extremamente significativo, enfim, no quadro da da oficina poética, como diria o professor Ivo de Castro, a oficina poética de Camões. Eu acrescentei, a lista não está aqui completa, porque são mais, tem aqui uma segunda uma segunda página, hã, e acrescentei um pequeno texto poético, enfim, muito, epigramático, não é? Que começa: "Quem ora soubesse onde o amor nasce, que o semeasse", não é? E depois: "Amor nunca vi que muito durasse, que não magoasse", é assim que termina. Bom, é que o pretérito imperfeito do conjuntivo, aparece, enfim, em muitas outras, situações do Camões. Estão aqui todas as citações que, todas as ocorrências de pretéritos imperfeitos do conjuntivo na obra de Camões. Bom, continuando a análise das obras que permitem uma renovação e que vêm facilitar o estudo da obra de Camões e especialmente da língua e também do português do século XVI. Falta acrescentar a concordância toda que, bom, enfim, acho que é uma um recurso informativo que não necessita de ser, de ser comentado. E acrescentei também o trabalho, que, enfim, que afinal, é de uma lógica óbvia do professor Jackson, que foi apresentado pela primeira vez em 2003, constituiu uma tese de doutoramento e que enfim, nos confrontou com praticamente toda a possibilidade que temos de investigação sobre essa questão, não só da edição Príncipes, mas também do reconhecimento das grandes obras de Camões. Acrescentei também um conjunto de obras mais de perfil especificamente linguístico, não retomam o Clã de Carvalho, um artigo enfim, muito interessante, não é como todos os textos que vêm da sua autoria, do professor Ivo de Castro, sobre a língua de Camões, que é o único texto que no dicionário de Luís de Camões tem a língua como objeto específico, o que realmente não é muito. Depois, enfim, vários ensaios da professora Miriam Rocha Pereira, um texto muito interessante, com uma recolha que, bom, que, enfim, eh, que pode ter distensões, mas enfim, que é uma perspectiva eh, muito esclarecedora, especialmente sobre os problemas da ortografia, né, da professora Bárbara Spaggiari, um trabalho de reflexão sobre os adjetivos e depois ainda. ah, Bom, aqui tem o rosto, aqui está é o rosto da edição paralela, o índice reverso, a concordância. Bom, a obra de Camões, voltamos outra vez, marco simbólico da língua portuguesa moderna, não é? Bom, é importante, sobretudo, integrá-la no que aconteceu à língua portuguesa no século XVI, não é? Hum, eu digo que no século XVI pode marcar-se com certa precisão um limite entre um dicionário arcaico e um dicionário. Eu uso a palavra dicionário no sentido um pouco alargado, não é? De espólio lexical, não é? Hum, Todos os estudiosos da posição nacional nessa fronteira diacrónica. Efetivamente, no século XVI, a língua portuguesa
primeiro, acrescentou um património textual da referência que lhe deu lastro suficiente, não é, para poder garantir uma recorrência, uma memória de recorrência não só muito criativa, enfim, muito elaborada, uma experiência de escrita, como também uma disponibilidade lexical extraordinária, não é? Portanto, enfim, aconteceu de facto essa condição. Não é? Devemos lembrar que o século XVI foi imediatamente precedido pela chegada da tipografia, que multiplicou a possibilidade de acesso ao texto, não é? E que deu, portanto, ao texto escrito a virtualidade de referência da memória linguística, não é? Perfeita, permanentemente atualizável. Hum, eh, Houve outros fatores que poderiam considerar-se. Confirmei isto, enfim, mais com uma asserção, enfim, a opinião dos próprios autores do século XVI é muito significativa no reconhecimento dessa mudança, não é? Essa vivência da língua como um instrumento eles tomaram posse verdadeiramente e que valorizaram como elemento de identificação, elemento de subsistência cultural e espiritual. Não é? Bom, há um texto famoso de Frei Manuel de Sepulcro, não é? Que eu transcrevi, costuma ser muitas vezes citado. Infelizmente, a obra de Frei Manuel de Sepulcro não tem tido a divulgação que eu julgo que mereceria, nem sequer se encontra entre já a grande quantidade de textos que estão disponíveis em registro digital. Não é? A obra de Frei Manuel de Sepulcro é bastante volumosa. É um volume, mas é um volume muito inchado. Ah, Bom, na introdução tem um prólogo com uma reflexão muito interessante sobre a língua, enfim, cita com muito gosto, e nesse prólogo, entre muitas outras reflexões que faz sobre a língua, um pouco na tradição de toda a escrita sobre a defesa, a ilustração e o louvor da língua, que vinha já desde o princípio do século XVI. Um, então, ele comenta essa mudança. É um texto um pouco tardio, mas é ainda bastante informativo. Não é? Eu chamo particularmente a atenção para a frase que costuma ser sempre repetida: maior mudança fez a língua portuguesa nos primeiros 20 anos do reinado de Dom Manuel que em 150 anos daí para cá. Bom, mas será necessário acrescentar a esta observação que maior mudança fez a língua portuguesa no século XVI em relação aos aos enfim, 300 ou 400 anos de escrita que a precederam, não é? Porque, de facto, no século XVI, hum, verifica-se uma estabilização com ruptura verdadeiramente diacrónica da estrutura da língua. Bom, entretanto, antes de passarmos para essa observação, eu acrescentei uma breve cronologia muito abreviada no meu curso de História da Língua, quando era jovem e professor, hum, dava aos alunos uma amplíssima cronologia com várias páginas
que eu chamava a cronologia da língua, da história da língua, que acrescentava muitos aspectos da história externa da língua, mas esta está muito abreviada e limita-se, além disso, ao período do século XVI, não é? E nesta história da língua há alguns factos que esclarecem, que ajudam um pouco a compreender também a mudança, não é? Bom, a chegada ao Brasil, evidentemente, é um acontecimento, enfim, sob o ponto de vista histórico e cultural, extraordinário. A Carta do Achamento é um, é um monumento que é ah, de referência mundial, enfim, porque, bom, é a Europa que chega à América e que chega com a escrita, não é? Essa carta, que é uma certidão de nascimento verdadeiramente única, e que, além disso, é um texto de leitura extremamente aprazível, não é? Olha, eu fiz uma leitura desta carta do achamento e fiz um confronto entre esse texto e, sobretudo, a estrutura e as marcas que tinha de arcaísmos, perdão, e já de inovação. É muito importante porque é justamente no início do século XVI. Esta carta do achamento tem ainda um, um conjunto de marcas arcaicas muito, muito marcadas, muito acentuadas, quer dizer, enfim, é um texto ainda, enfim, anterior à obra de Gil Vicente, que é talvez mais fácil de entender como uma obra ainda com marcas de arcaísmo. Mas, apesar disso, é já um texto verdadeiramente moderno. Eu fiz a colação com a memória medieval da língua e cheguei à conclusão de que realmente o, os contemporâneos de Dom Sancho I e Dom Afonso II, que foram os reinados em que se iniciou a escrita portuguesa, os falantes portugueses dessa altura teriam uma grande dificuldade em entender a Carta do Achamento, não é? E, por sua vez, o autor da Carta do Achamento teria dificuldade em entender os textos, teria, como nós temos ainda hoje, os textos do século XII e XIII. Não é? Bom, continuando a observar os principais aspectos, chamamos a atenção para a gramática latina do Máximo de Sousa, para qual estou, mas eu depois, adiante, se tiver tempo, voltaremos a esta gramática, porque ela é particularmente interessante para entender a própria, também a obra de Camões, é uma gramática latina, claro, mas foi certamente por ela que Camões estudou. Quem pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, fez essa observação foi uh, foi Teófilo Braga, mas realmente há muitas razões para pensar que ele tinha razão nessa conjectura, entre as muitas que ele tem, em que não é tão fácil garantir a assertividade. Bom, depois as outras, a gramática da língua portuguesa de Fernando Oliveira, não é propriamente uma gramática, mas e a gramática da língua portuguesa de João de Barros. Eu chamo a atenção que estas duas gramáticas foram publicadas no início, quando Camões provavelmente estava ainda em Coimbra, e, e a observação que é necessário fazer é que estas gramáticas que foram feitas com a intenção expressa de serem úteis do ponto de vista pedagógico, estas gramáticas não tiveram nenhum trânsito escolar, não tiveram nenhuma utilidade pedagógica. Não é? Bom, realmente toda a língua portuguesa do século XVI, XVII e XVIII, não é? foi foi plasmada com a informação básica da gramática latina, não havia
mais algumas, uma ou outra gramática que foram publicadas, realmente não tinham uso escolar e não era necessário, porque a gramática latina é uma reflexão que necessitará de ser feita, enquadrou completamente a produção textual portuguesa durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Padre António Vieira não teve nenhuma outra gramática senão a gramática latina e Camões tão pouco, não é? Certamente nunca teve a leitura de nenhuma destas, não, enfim, não podemos garantir, mas certamente não precisou da leitura destas gramáticas. Bom, os diálogos do em louvor da nossa linguagem, de João de Barros também, né, ah, ah, que é o mais explícito, antes de Gandalf, é o mais explícito texto, depois na poesia aparecem outros dessa desse movimento humanista da defesa e ilustração da língua. Bom, o Colégio da Companhia de Jesus, põe algumas datas de Camões, eu perco esta, algumas datas da obra de Camões, os Lusíadas, a Ordem do Condormundo, os Lusíadas. Bom, passamos adiante. Há uma informação sobre a escrita. hum, a prática da escrita, não é? Que vem testemunhada em várias obras do século XVI e XVII. Um, Cristóvão Rodrigues do Oliveira e João Brandão têm dois pequenos textos, dois roteiros, digamos assim. São relatórios da, da atividade de Lisboa, em geral, né? E tem também essas referências ao ofício de escrever, aos escrivães de Pelourinho, às tendas de livreiros, que são informações muito uh, informativas. Desculpem. Um, Então, vamos fazer uma breve passagem panorâmica, enfim, e muito esquemática, não é? Muito sucinta, enfim, com informações uh, naturalmente escolhidas e muito incompletas. As ausências de marca de arcaísmos são os principais aspectos que caracterizam a ausência destes aspectos, é o que principalmente caracteriza, podemos dizer, por uma via negativa, não é? A língua portuguesa do século XVI. Não é? Bom, enfim, são factos cruciais, aquilo que nós dizemos, a lemnização, e sim, enfim, toda essa que caracteriza, aliás, a língua portuguesa em grande parte, e a distingue um pouco do espanhol, não é? Um, a síncope das sonoras intervocálicas, não é? E a indistinção fonológica das sibilantes que se prolongou pelo século XVI e praticamente até hoje, em alguns, até hoje, não, mas no espaço regional, dúvidas sobre a realização da africada atual, mas certamente teve realizações africada, África palatal lida como tchê, não é? Bom, e depois todos esses factos, não é, que poderão ser considerados. Faço uma observação sobre o problema do vocabulário, porque vai ser, de facto, do meu ponto de vista, um dos aspectos mais importantes na, na modernização da língua. Não é? Eu considero que o aspecto mais importante que modificou a língua portuguesa no século XVI foi, por um lado,
enfim, o desaparecimento de uma grande quantidade de partículas de ligação. As partículas de ligação, sabem, a língua tem o vocabulário de significação plena e depois tem enfim, toda uma massa considerável de pequenas partículas instrumentais que servem, enfim, para ligar as palavras, enfim, para situar, para circunstanciar, para, enfim, né? Essas pequenas partículas, que em geral são pequenas porque são muito frequentes, muito usadas, e está estudada a relação entre o tamanho das palavras e a sua funcionalidade. As palavras mais usadas são naturalmente as mais pequenas, os nossos gis, gés, que, bom, os artigos. Ora, houve uma quantidade grande de partículas de ligação medievais que desapareceram e que marcavam muito a massa textual, não é? E que lhe davam essa relativa dificuldade de leitura, não é? De compreensão. Tem aí uma lista que não está aí, exaustiva, mas que, enfim, é apenas indicativa. E depois há um conjunto também de verbos, que, assim, mais verbos do que também no domínio dos nomes se verifica um pouco, mas sobretudo no domínio dos verbos, houve um conjunto de verbos que eh, também se apagaram e que eram de uso, alguns deles muito frequentes. Vem aí aquecer, apertar, cozir. Há um dicionário de verbos medieval que é um texto muito interessante para a história da língua, ehm, que reúne cerca de 3.000 verbos portugueses, 2.000, enfim, 300. Esses verbos, comparados, por exemplo, com o conjunto de verbos que vem no primeiro dicionário português, de Jerónimo Cardoso, tiveram uma diferença considerável. Quer dizer, há um grande conjunto desses verbos que não são retomados no dicionário do século XVI. Não é? Eh, eh, Aquecer, apartar, cozir, departir, inadeiras, guardar, filhar, gançar. Bom, eu, destes todos, escolhi três que me parecem absolutamente polarizadores, enfim, que marcam com grande persistência essa mudança, né? São os verbos filhar, guisar e leixar, não é? Que eram extremamente frequentes no texto medieval. Filhar e guisar perderam-se, enfim, ficaram os guisados, enfim, não? E aguisados, um, mas perderam-se antes do século XVI. O mais interessante de todos, do meu ponto de vista, é este Leixar, que enfim, é um caso curiosíssimo da diacronia linguística portuguesa, não é? Leixar que vai desaparecer no século XVI num processo estranhíssimo e curiosíssimo, não é? Bom, em 1500, na carta do achamento de Pedro Vaz de Caminha, só há Leixar, não há muitos mais. Eu devo fazer uma observação em relação a essa carta de Pedro Vaz de Caminha, que hoje está na net para leitura atualizada, mas foi feita uma atualização que trafica completamente o texto, não é? Muda a ordem das palavras, substitui muitas palavras, não é? E, portanto, descaracteriza completamente o texto original, não é? E nas versões que aparecem na net não aparece Leixar, aparece deixar, mas realmente o manuscrito tem Leixar, não é? Tem duas ou três ocorrências apenas, mas aparece Leixar. O interessante disto tudo é que a gente pode, de algum modo, pontuar ou, enfim, fazer o levantamento deste percurso. Até direi, até a mudança da Universidade de Lisboa para Coimbra. Foi em 1537, 36, 37, 36, Lisboa, e eu julgo que se pode situar mais ou menos aí
esse início da mudança, da mudança acentuada, porque se vai manter, evidentemente, há muitos escritores que se mantêm. Enfim. O Gil Vicente usa, julgo eu, pelos textos que foram publicados antes da compilação, os poucos textos em que Leixar é naturalmente preponderante, mas depois, na compilação, o editor, o filho de Gil Vicente, o Gil Vicente, substituiu a maior parte deles, não os substituiu todos, enfim, deve ter feito de maneira pouco sistemática, mas eu julgo que não podemos duvidar que foi certamente o editor que os substituiu. Na crónica de Damião de Góis, isto é mais, enfim, há já um certo predomínio. Não sabemos se este deixar era do impressor, se era do autor. Mas há um facto, não veio aqui registado, que é o caso de João de Barros. João de Barros, que viveu praticamente mais velho, não é? Quase 20 anos mais velho, mas viveu o tempo de Camões, não é? Morreu em 70, 1570, mas nasceu ainda no século XV, e que escreveu uma obra notável, não é? Enfim, e muito lastrada, é uma obra ampla. E é curioso que João de Barros só conheceu o verbo leixar. Ele viveu até 1570, nunca usou outra forma. E usa com muita frequência, na obra dele aparece com muita frequência o verbo leixar. Uh, André de Rezende é um caso muito especial, porque, enfim, a André de Rezende usa apenas leixar, porque não podia deixar de atribuir a forma. Há algumas reflexões, alguns estudos sobre o processo da passagem de leixar de leixar a deixar, né? Não são conclusivos. E, do meu ponto de vista, deve ser muito difícil encontrar a explicação dessa passagem de leixar a deixar. Não importa, para o caso. Bom, em Camões, evidentemente, na obra que nós temos publicada, não aparece nenhum leixar. Em verdade, aparecem dois leixares eu tenho aí a nota, não é? Hum, há 266 ocorrências de deixar. Pode ser que algumas sejam do impressor, ou dos editores, que são naturalmente tardias. E há dois leixares, mas são em dois textos da lírica tradicional, não é? Podem não ser de Camões, não, enfim, não é garantido que Camões usasse a forma leixar. Eu acho que quando Camões estudou em Coimbra, as pessoas já diziam deixar, era essa a forma. Bom, o que é que distingue a língua portuguesa da obra de Camões, hum, a língua provisória de Camões, da língua portuguesa culta do século XXI? Não é? Isto enfim, é um pouco uma provocação, não é? Obviamente, é uma, é uma afirmação muito para ser entendida de modo hábil, como dizem os juristas. Eu considero que o que sobretudo se alterou foi a ortoépia, a inovação derivacional e a ortografia. Em todo caso, observe, podemos dizer que quase todo o texto de Camões mantém hoje plena aceitabilidade e fácil leitura para um falante. Eu não sei em que horas estamos, tenho que ver, porque provavelmente já gastei muito mais tempo do que aquele que devia, e vamos abreviar o resto do comentário. Não é? Bom, a ortoépia, bom, é preciso entender o que é que se quer dizer com ortoépia. A ortoépia é a pronúncia, enfim, digamos, o equivalente da ortografia, é a pronúncia correta, não é? É um tema de discussão entre os linguistas, não é? Especialmente em línguas como a francesa, que é muito normativa, não é? Tem muito a tradição normativa,
e foram feitas tentativas de decretar uma ortoépia, como se decreta uma ortografia, não é? E, bom, e a conclusão foi absolutamente inevitável, enfim, não é possível uma norma ortoépica, não é? E por isso não é possível dizer que Deus impor, digamos, uma pronúncia. Bom, os dicionários têm uma informação ortoépica, têm a pronúncia, mas a pronúncia não assume toda a dimensão ortoépica. E depois cada falante, evidentemente, tem o seu aparelho fonador e tem as suas diferenças. Bom, hum, vamos fazer uma observação sobre o que seria a pronúncia no século XVI, não é? Bom, na herança patrimonial de Camões, mais saúde e no ano de XVI, poderá ser a recuperação da voz, a recuperação do que seria a pronúncia de Camões, não é? Eh, eh, bom, é irrecuperável, obviamente, não é? Enfim, não sei se por estranhos recursos que a tecnologia poderá ter nos séculos vindouros, se vai recuperar a voz e o som que se perdeu no passado. Mas Camões observou que no tempo dele havia uma grande diferença de registros linguísticos e significa, portanto, de modos de falar, de pronúncias. Não é? Um dos mais interessantes é um bem conhecido de uma das cartas, não é? E também no Rei Seleuco há uma observação. Eu acrescento que há várias no Alto Firodemo, que nós não temos uma norma ortoépica, não é? Mas hum, foi feita uma tentativa de recuperação ortoépica hum, sobre os Lusíadas por Gonçalves Viana, com generosa ousadia de o. hum, tem aqui a transcrição de Gonçalves Viana, não é? A leitura é muito rebarbativa, é muito espiculundrífica, diria o Aquino Ribeiro. Ah, tem tem uma transcrição fonética que necessita de ser esclarecida. Na fonética de Gonçalves Viana encontra-se a explicação do tipo da leitura, não é? Do alfabeto fonético que ele usa. Não é? Mas, enfim, eu fiz um esforço de confronto e cheguei em termos muito esquemáticos, cheguei à conclusão que ele observa sobretudo diferenças no domínio das sibilantes, no domínio da marcação das vogais altas, pré-tónicas e pós-tónicas, num termo que vamos ver aí, que é na interrogação. Bom, no domínio das sibilantes, uh, chamamos a atenção para esse lusitana, não é? E, e, e assinalados, logo no primeiro verso, enfim, tem assinalados, não é? Assinalados, que é uma sibilante, enfim, hoje diríamos espanhola, não é? As armas. Um, no tempo de Camões diz-se as armas, e nós hoje dizemos as armas, não é? Enfim, muito mais apical. Um, um, Enfim, é sobretudo essa distinção que, para a minha infância, eu não tenho nenhuma dificuldade em perceber, porque distingo perfeitamente o S do se, não é? Ou o G do Z, de coger e cozer, mas que hoje, para a maior parte das pessoas, é uma minudência sem qualquer sentido. Ora bem, no tempo de Camões não era assim. Realmente podemos ter a certeza que as sibilantes eram provavelmente muito mais próximas do tipo de sibilantes apicais, enfim,
e, e do características do espanhol. Bom, a segunda, isso pode fazer esta comparação. Enfim, na terceira, eu chamo particularmente a atenção para dois aspectos que têm a ver realmente com a escrita, a ortografia e a pronúncia. Enfim, na antepenúltima linha tem a quem Netuno e Marte. E na pronúncia de Lisboa, ao lado direito, enfim, tem aquilo que ele chamava a pronúncia de Lisboa, seria a quem Netuno também. Netuno, que hoje tão tranquilamente dizemos Neptuno, em Lisboa, segundo o testemunho de Gonçalo Viana, e ele era um bom ouvinte, em Lisboa as pessoas diziam Netuno e não Neptuno. Bom, a inovação derivacional, este é um aspecto que, do meu ponto de vista, é o mais importante na mudança da língua. Não é? Notem essa primeira observação. Né? A primeira alfabetização da língua portuguesa, no dicionário do dicionário, tinha 12.800 palavras, 12.800 palavras diferentes. Bom, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, mas enfim, o nosso dicionário de Moraes, a edição de 1960 do dicionário de Moraes, 59, também tem entradas muito próximas destas, 400.000 entradas. Portanto, no século XVI, um dicionário recolhia 12.800, hoje um dicionário recolhe 400.000, mas não teria grande dificuldade em recolher 1 milhão, não é 1 milhão de palavras. O que é que aconteceu? O que é que isto muda no funcionamento das línguas? Como é que, como é que um falante do século XVI hoje se entenderia com a nossa língua portuguesa? Ah, ah, Bom, há aqui várias reflexões a fazer. Primeiro, a grande parte da inovação e, portanto, da multiplicação lexical resulta de uma exploração daquilo que podemos chamar a inovação motivada. Quer dizer, trata-se de dar às unidades conhecidas, às unidades que fazem parte do conhecimento comum, e dar a virtualidade de continuar a produzir significados com pequenas alterações. Mas como a raiz motiva a significação, não é? Mantém-se a informação semântica, pelo menos motivada, não é? E torna fácil a descodificação, torna fácil o reconhecimento. Não é? E este é um modelo muito diferente da importação ou da criação de palavras inteiramente novas, mas, na realidade, isso significa uma multiplicação da produção verbal exponencial, não é? E, e modifica completamente o perfil da língua, porque as palavras derivadas que são hoje na língua portuguesa muito mais abundantes. A nossa expressão é marcada por palavras todas de tipo derivacional, não é? É, é- é essa a consequência do nosso sistema educacional. Bom, hum, essa existência da derivação aumenta o tamanho médio das palavras e torna muito mais complicado, por exemplo, a produção de versos de 7 sílabas. O verso popular de 7 sílabas tinha que contar com o uso de palavras normais de tamanho médio, de uma, 2 sílabas. Né? Hoje, muitas palavras têm muitas mais, não é? E isso torna o uso da língua, condiciona muito o uso da língua. Bom, eu costumo dizer que um português de hoje, enfim, já notámos isso, não tem nenhuma dificuldade em entender a escrita do século XVI. E, de facto, aparentemente, nós hoje temos 400.000 palavras, nesse tempo havia 12.000, e, portanto, é fácil. Questiona-se, os portugueses do século XVI hoje entenderiam as nossas 400.000 palavras, não é? Bom, eu acho que
a solução não é assim tão linear como se pode entender. Nestas 400.000 palavras, nós, evidentemente, temos a mesma memória, até talvez mais pobre, do que tinham os portugueses do século XVI, que educavam mais a memória, acumulavam na memória muitas mais coisas, porque não tinham tantas próteses de memória como nós hoje temos nos livros, na internet. Bom, uh, o que acontece é que a língua mantém um núcleo básico, enfim, é conhecida a investigação do português fundamental, que recolheu 2.217 palavras, e o português básico, do nível limiar, que anda pelas 6.000 palavras, que são palavras muito conservadoras. A percentagem de inovação nesse núcleo comum que é o pouco vocabulário que, apesar de tudo, toda a gente sabe, não tem assim uma tão grande diferença em relação ao que seria o vocabulário comum do século XVI. A percentagem, bom, há uma percentagem de mudança determinada por toda a tecnologia que dá nomes às coisas do cotidiano, mas a maior parte da disponibilidade verbal mantém-se, não é? E, portanto, isso explica que um português do século XVI não teria assim muita dificuldade em apanhar. Como se entende, portanto, esta multiplicação do vocabulário que enche os dicionários, não é? Bom, naturalmente, a latinização esgotou-se no século XVIII, não é? Enfim, depois deixou-se estudar latim portanto, aliás, verdadeiramente ela começou a reduzir-se já no século XVII. A latinização, que é, enfim, a transfusão do vocabulário latino. Os estrangeirismos, embora as pessoas se queixem que há muitos estrangeirismos, representam uma inovação sempre marginal. O francês, agora a inglesa. Os tecnoletos, sim, são os tecnoletos, portanto, todo o vocabulário da ciência e da técnica é um dos problemas das línguas hoje, porque os tecnoletos solicitam milhões de palavras, não é? Enfim, trata-se de indexar tudo aquilo que se vai criando, elaborando, enfim, portanto, produz-se uma massa de designações de indexadores, não é? Enfim, porque enfim, realmente são uh, que é completamente incontrolável e por isso fica um pouco à margem da língua. Os tecnoletos entram bastante, mas muito menos do que realmente eles constituem como realidade de explicação do mundo, porque enfim, o mundo é incontável, não é? As coisas. Depois, sobretudo a inovação derivacional, essa é que faz a língua contemporânea, não é? Reparem que os sufixos ismo, isto, isar, isação, al, têm uma versatilidade, uma capacidade de multiplicar várias vezes o dicionário. Podemos pôr ismo em tudo, não é? Enfim, costismo, não é? Nunismo, toda. Isso é enfim, é uma virtualidade que obviamente funciona no sistema da língua, mas acumula fazendo um roteiro dos ismos muito rápido. Camões só tem dois ismos, não é? Abismo e ostracismo. É pouco, porque já nessa altura o dicionário de Jerónimo Cardoso tem cerca de uma dúzia de ismos, não é? Tem catecismo, enfim, barbarismo. Bom, Garrett, bom, notem bem, Garrett tem 300, pelo menos 300, enfim, não consegui controlar toda a obra dele, tem pelo menos 350 ismos diferentes, porque, enfim, estes ismos, alguns deles, têm dezenas de ocorrências, não é? Portanto, anda pelos milhares de ismos que enxameiam o texto. Bom, o dicionário inverso do português de Ernesto Andrade, foi publicado em 93, não é? Tem 1.253. O dicionário do Wise tem vários milhares. Eu juro que tem 5 ou 6 milhares de ismos, não é? Só ismos, porque depois há os istas, que enfim têm a mesma capacidade. Há os verbos isar, que além de serem verbos, reproduzem depois toda a conjugação verbal, a isação, o sufixo al,
é já bastante produtiva em Camões, e Camões tem uma um uso bastante, abundante das formas em "al" e plural em "ais", não é? Mas no tempo de Camões já havia essa flexão, mas era uma flexão relativamente controlada, enfim, os sufixos preferidos, hum, era provavelmente bom, o "al", sim, o "oso", os sufixos, da tradição latina, dos advérbios em mente, dos diminutivos em inho, dos superlativos íssimo, íssima, enfim, são sufixos que têm um uso bastante recorrente na obra de Camões, não é? Ah, mas, nessa altura, o gênio derivacional não estava ainda. Hoje, este sistema derivacional dá a ideia que vai converter a língua portuguesa numa nova língua de declinação, porque todo este sistema de derivação nos leva a um processo de funcionamento da língua próximo do sistema declinacional latino. Né? Ah, a ortografia. Bom, eu deixo-vos aqui este texto, eu não vou. Porque a ortografia do meu ponto de vista, o principal ruído da leitura da obra de Camões. Acabamos, só vos quero mostrar a gramática por onde Camões estudou, que é esta gramática de Máximo de Sousa. Nesta gramática há listas muito interessantes de categorias gramaticais. A interjeição, por exemplo, tem esta lista, uma lista que dá, analisada com informação semântica e que é certamente muito produtiva, não é? Tem listas de barbarismos, esta gramática deu a Camões um provimento lexical latino, obviamente, mas facilmente convertido em português, absolutamente extraordinário.